Você viu essa frase e algo em você travou. Por quê? Porque uma parte sua sentiu que isso é sobre você. E não é confortável admitir isso agora. E se eu te disser que não são as próximas 24 horas, mas o que você faz dentro delas, que muda tudo? Respira, porque o que você está prestes a perceber não é motivação, é confronto. Quantas vezes você já sentiu que algo está para acontecer, mas nada acontece? Quantas vezes você espera um sinal e quando ele chega, você ignora? Existe um ponto invisível onde a realidade começa a responder e quase ninguém chega nele, porque exige silêncio interno e você foi treinado para fazer barulho por dentro. O segredo não está vindo, ele já está aqui, só que não aparece enquanto você estiver olhando do mesmo jeito. E talvez seja por isso que você chegou até aqui, não por acaso, mas porque existe uma parte sua, pronta para parar de fugir do próprio alinhamento. Se isso faz sentido agora, fica. Não por curiosidade, mas por reconhecimento. Porque nas próximas horas, você não vai receber algo novo, você vai perceber o que sempre esteve tentando te alcançar. Existe um ajuste acontecendo, mesmo quando você não vê. Uma reorganização silenciosa, que não depende do seu controle, mas depende totalmente da sua abertura. E é aqui que tudo muda, porque você não precisa correr atrás do resultado, mas precisa parar de bloquear o fluxo. E isso começa em um lugar específico, não fora, dentro, no exato ponto onde você resiste, sem perceber. O que você chama de ansiedade, muitas vezes é só energia desalinhada, tentando se reorganizar. Mas você interfere, você duvida, você antecipa, você tenta forçar. E nesse movimento, você fecha o canal exato por onde a resposta viria. Percebe? Não é sobre fazer mais, é sobre parar de interromper. Existe uma inteligência acontecendo agora, orquestrando encontros, ideias, movimentos invisíveis. Mas ela não invade, ela responde. E a pergunta real é: você está disponível ou apenas esperando? Porque esperar não é confiar. Esperar ainda carrega controle. Disponibilidade é diferente. É quando você para de exigir forma e começa a sustentar estado. Isso muda completamente o jogo, porque a realidade não responde ao que você quer. Ela responde ao que você sustenta. E se você ainda sustenta dúvida, ela entrega mais dúvida. Se sustenta urgência, ela devolve atraso. Mas quando você sustenta presença, algo abre, sem esforço, sem anúncio, só acontece. E é nesse ponto que as próximas 24 horas deixam de ser tempo e se tornam um campo de revelação. Agora escuta com atenção. Nada novo vai chegar até você, enquanto você continuar tentando reconhecer com a mesma mente que criou o bloqueio. Isso é sutil, mas muda tudo, porque o segredo não é revelado no tempo, ele é revelado na frequência. E frequência não se força, se permite. Existe uma diferença quase imperceptível entre tentar entender e simplesmente perceber. E é exatamente aí que a maioria se perde. Você foi condicionado a buscar respostas fora, invalidações, explicações, confirmações externas. Mas o movimento real acontece antes disso. Acontece quando você interrompe o impulso automático de reagir, quando você não corre para interpretar, quando você não tenta traduzir imediatamente o que sente. Nesse espaço, algo se reorganiza. E não é visível de imediato, mas é preciso, porque toda tentativa de acelerar esse processo cria distorção, e distorção afasta clareza. Você não precisa de mais informação, você precisa de menos interferência. Existe um ponto exato onde a mente silencia e a percepção assume, e nesse ponto você não pergunta, você reconhece, sem esforço, sem dúvida, sem necessidade de prova. E isso assusta,
porque tira o controle, mas também liberta, porque tira o peso. O segredo não vai aparecer como algo grandioso. Ele vem como ajuste, como encaixe, como uma clareza simples, que não precisa ser explicada. E talvez você espere algo intenso, mas o real é silencioso, e exatamente por isso passa despercebido, a menos que você esteja presente o suficiente para notar. E aqui entra o ponto mais importante. As próximas 24 horas não são sobre esperar algo acontecer, são sobre observar o que já está acontecendo, sem distorcer, sem antecipar, sem duvidar imediatamente, porque a dúvida é automática, mas a percepção é escolha. E quando você escolhe perceber, mesmo que por alguns segundos, você acessa algo diferente, um espaço onde não existe urgência, onde não existe falta, onde existe apenas alinhamento. E é desse lugar que a realidade começa a responder de forma diferente. Não porque algo externo mudou, mas porque você saiu do padrão que impedia. E isso ativa um efeito invisível. Movimentos começam a se ajustar, decisões ficam mais claras, sensações fazem sentido, sem precisar de explicação lógica. E você começa a perceber que nunca foi sobre esperar o momento certo, foi sempre sobre sustentar o estado certo. E esse estado não depende de circunstâncias, depende de presença. Agora, se algo dentro de você ficou mais silencioso enquanto ouvia isso, não ignore. Esse é o início, não de algo novo, mas de algo verdadeiro. E quando isso é reconhecido, as próximas 24 horas deixam de ser tempo e se tornam confirmação, sem esforço, sem busca, só alinhamento.